Boa tarde a todos. Gerhard Ed, obrigado por ter aceito o convite. Nós estamos hoje para mais um webinar da série Gestão de Conhecimentos pela FNQ. Hoje o tema será Transição para o Hidrogênio Verde, é um tema bastante novo, desafiante, né? E vai permitir trazer soluções muito importantes, né, para a questão do aquecimento global. E novamente, Ed, né? Eu vou apresentá-lo daqui a pouco. Obrigado por ter aceito o convite. Tenho certeza que vai ser um bate-papo bem interessante. Queria apresentar a FNQ. A FNQ ela tem 32 anos de vida, ela foi fundada por 39 empresas, né, em 1992, com o intuito de preparar, né, as organizações para, na época anunciada, abertura de mercado, através de capacitação, de ferramentas e principalmente um prêmio, né, que chamava Prêmio Nacional da Qualidade e hoje chama Melhores em Gestão. E desde aquela época a gente tem desenhado, né, desenvolvido modelos de gestão cada vez mais aprimorado e sempre baseados em modelos e padrões internacionais, desenvolvido aqui localmente também com a academia, né, com a universidade. E esse modelo ele engloba então uma série de fundamentos, né, que juntos, né, é um modelo integrador, que juntos fazem uma avaliação, né, das empresas e, no fim, temos um relatório, um diagnóstico que leva a uma mentoria sempre no intuito de, vamos assim, aprimorar a gestão das organizações. Estamos hoje na 22ª edição, acabou de ser lançada, né, nós estamos aí com vários cursos divulgando e permitindo aprendizado desse novo modelo. Temos parcerias com cooperativas, universidades, organizações de energia elétrica, saneamento básico e governo. Então, hoje é uma organização reconhecida, né, com vários parceiros e clientes. Estamos à disposição, né, para todos que se interessarem nesse modelo reconhecido. Antes de começar, eu queria agradecer aos nossos apoiadores e patrocinadores, principalmente o FEComércio, né, do Estado do Rio Grande do Sul, o SESC Senac Rio Grande do Sul, o nosso apoio educacional, o apoio institucional vem de quatro parceiros, um é do MS Competitivo, é nosso braço, né, em Mato Grosso do Sul, o outro é de Minas Gerais, UBQ, União Brasileira da Qualidade, a Excelência Santa Catarina, nosso braço em Santa Catarina, o Movimento Catarinense pela Excelência, e a ABQ, nosso parceiro na qualidade, que é a Associação Brasileira da Qualidade. Para quem não me conhece, meu nome é Ronald Dauch, eu sou formado, né, pela USP, engenheiro, tenho 13 MBAs e estou muito orgulhoso e feliz por já estar 4 anos à frente da FNQ, esse time fantástico, podendo desenvolver então soluções no intuito da gestão. Eu vou apresentar agora o Et, mas eu tentei, eu vou chamar assim de Guerra até, Gerd. Isso, Nath. Eu tentei resumir aqui, Gerd, peço desculpas já de antemão, porque se eu fosse ler todo o teu currículo, nós consumiríamos essa hora só com isso, mas eu acho que vou dar uma ideia boa para a plateia aqui que está nos assistindo, né, do grau, né, de conhecimento, de envolvimento, né, no tema da pesquisa, acho que é interessante. Então, o Gerd ele é formado em engenharia química e bacharelado, né, pelo Mackenzie. Ele tem doutorado em reatores nucleares de potência e ciclo de combustível nuclear na área de materiais, eletroquímica, pela USP, pelo IPEM. Né? Ele tem especialização industrial em fabricação de baterias de íon lítio, pelo Fraunhofer Institute, quem não conhece, é uma rede de pesquisa alemã muito reconhecida, eu mesmo já trabalhei com eles. Ele tem uma especialização no IPT, em Gestão da Inovação, tem uma especialização em Gasification, Technische Universität, Berger Akademie Freiberg, né, é uma universidade alemã, e Sustainable Aviation, né, pela Delft University. O trabalho atual do Gerd é na Cimatec, né, na Bahia, Senai Cimatec,
e lá ele é líder de eletrólise, membro do Centro de Competência de H2V. H2V, vocês vão aprender, vamos dizer, o símbolo, né, o acrônimo de hidrogênio verde, e do Hub de hidrogênio verde. Professor e curador do MBI de H2V, primeiro curso 360 horas do Brasil em hidrogênio verde. E é pesquisador visitante associado à Unicamp na área de células combustíveis tipo SOFC. Atividades extras, ele é professor convidado em curso de especialização do MBA Energia do IPT, na USP, PES, no Senai Paraná, Bosch, em Santa Catarina e Mauá. Ele é membro da International of Electrochemistry, a ISE, e é vice-presidente da Associação de Engenheiros Brasil-Alemanha, VDI Brasil. E os trabalhos anteriores do Gerd, ele foi professor pesquisador de tempo integral da FEI, do Departamento de Engenharia Química e professor do curso de mestrado em Engenharia Eletroquímica. Ele é professor convidado na USP Poli, USP IE, Senai, ABTS, Mauá, Oswaldo Cruz, BI, Bosch, GI e FAAP. Atua e é ativo em várias organizações públicas e privadas, como no Governo do Estado de São Paulo, IFINEP, FAPESP, BNDES, CGE, MCTIC, MME e ANEL. Ele é consultor ad hoc da FAPESP, cofundador e presidente do Conselho da Associação Brasileira do Hidrogênio, a BH2, é coordenador da Comissão Especial de Hidrogênio da ABNT, fundador e diretor de inovação na Eletrocel e foi gerente de projetos em várias empresas privadas, entre outras, Petrobras, Oxiteno e Raizen. E tem várias publicações, ele recebeu vários prêmios, o Prêmio Estadual da Fiesp, Prêmio Internacional VRI-FGV em Plano de Negócios, Prêmio FINEP de Inovação e o Prêmio IPT. Tem 14 capítulos de livros e 2 livros e 11 patentes. Então, temos conosco aqui uma pessoa, né, um profissional bastante experiente, né, bastante atuante, né, na área de tecnologia e pesquisa, e fico muito contente de tê-lo conosco aqui novamente. Ed, muito, muito obrigado. Vou te chamar de Guerra, da Deixando de Ed, conheci você de Ed no passado. Mas então, eu vou começar o bate-papo, acho que é uma pergunta interessante, né? É a seguinte, a pergunta é, realmente existe, né, o tal aquecimento global? Eu pergunto porque já ouvi, né, de várias pessoas que alegam que essas mudanças climáticas são naturais e já acontecem há milhões de anos, né, variam, né, na história e que não há muito consenso entre os cientistas, né, se essas mudanças climáticas existem de fato, né? E sempre se fala assim, mas plantas e animais se adaptam, sempre se adaptaram. Então, né, antes que você fala do hidrogênio verde, que é uma forma, né, de vamos dizer, mitigar, de achar soluções para isso, realmente precisamos fazer alguma coisa. O planeta realmente ele está esquentando, aquecendo em função, né, de uma utilização errada de combustíveis fósseis ou exagerada. Então, te passo a primeira pergunta para desmitificar talvez esse statement que se faz por aí. Ah, Dalton, boa tarde. Boa tarde. É uma grande honra estar aqui. Boa tarde para todos que estão aí assistindo. Realmente, para mim, é um prazer estar acompanho os seus webinars. Está chegando na 50ª, né? Então, realmente é muito trabalho e é impressionante o trabalho que você Ô, tem Gert, feito. desculpa, você poderia chegar um pouco mais perto ou falar um pouco mais alto? Está um pouquinho, não sei se todos. Eu consigo ouvir, mas. é, Melhorou? melhorou. Obrigado. Ótimo. Perfeito. A gente ficar o fio aqui. Bom, é um prazer grande estar aqui com você. Realmente é uma honra. E, e comentar um pouco desse trabalho que eu tenho feito há esses 25 anos, atuando diariamente na área de hidrogênio, e muita transformação teve. Ao mesmo tempo, a gente acompanha esse problema do aquecimento global, cada um joga a culpa para o vizinho, que é um lado, e que a Terra está aquecendo, não é problema da atividade humana, mas de um lado o consumo de energia aumentou e tem aumentado bastante, e nós sabemos que os sistemas não são tão eficientes, então, caindo para a termodinâmica, a energia acaba terminando no seu resíduo, que é o calor, o CO2. Então, de um lado, o aquecimento global pode ser do CO2,
pode ser a própria atividade humana da perda de eficiência de processos. Basicamente, um terço da energia no mundo é perdida. Um terço. Isso pela IA, isso não é, isso é a IA que comenta. Então, de um lado, esse aquecimento global pode ser essa energia que é perdida na forma de calor ou realmente emissões. O que é de fato? Eu me lembro quando criança, eu cheguei até 0 graus em São Paulo. Eu me lembro disso. Normal é 6 graus, mas não tem mais 6 graus em São Paulo. Então, do lado, nós vemos que aqueceu, pode ser atividade normal, mas de um lado, um ponto que eu sempre comento. Nós temos lixo nas ruas, que a gente vê, nós vemos esgoto nos rios e mares, que a gente vê e sente o cheiro, e no ar. No ar também tem lixo, lixo na forma de gás. E qual é o efeito desse gás? Então, tratar o aquecimento global é uma causa. Tratar o meio ambiente é muito mais amplo. E a gente tem que tratar o meio ambiente, o ar que respiramos, da mesma forma que a gente trabalha nossa água e nosso solo. Então, por isso que eu comento. Importante é tratar o ar, tratar o rio e tudo que a gente puder fazer, porque a população está crescendo e cada vez mais a gente está pisando em lixo, pisando em resíduo e respirando lixo. Então, a gente tem que pensar em tudo. E gerar polêmicas e alguma coisa tão séria que é o aquecimento global, que é ou não é, mas de um lado é. A gente está emitindo emissões de CO2, metano e vários outros gases muito mais potencialmente tóxicos que o próprio CO2. Porém, o CO2, que a gente fala que é o principal causador do efeito global, é o que tem maior atividade, a maior concentração. O impacto dele é menor. Hum, Então, o CO2, o CO2 é 1, em relação a metano é 28 vezes pior do que o CO2. Só que a quantidade de CO2 e de metano é muito menor. Por isso que, no final, o impacto sobre o CO2 chega a ser 65% de gases de efeito estufa. Por isso que ele é hum, muito mais. E a planta precisa do CO2 para ela crescer. Então, o próprio CO2 é um combustível para a planta para fazer a fabricação da madeira, a fotossíntese. hum. Mas se você está aumentando muito a quantidade de CO2 no ar, isso já acaba tendo um desequilíbrio ambiental. E é justamente esse desequilíbrio que a gente está buscando. E várias outras causas podem ser também potencialmente, potencializam o aquecimento global. De um lado Interessante. eu adoro uma sombrinha numa árvore, principalmente deitado numa rede. O que a gente vê não tem mais árvores. E quem mora perto de uma floresta sabe que a temperatura é menor. E os Uhum, microclimas que a gente tem na cidade, principalmente em São Paulo, tem regiões que tem uma variação de 10 graus na mesma cidade. Então, uhum, mostra que a influência humana e o desmatamento geram aquecimento global nos microclimas. E em relação ao desmatamento de grandes florestas ou a desertificação que as cidades acabam gerando, então isso tem já um grande influência. Tanto que o Rio de Janeiro teve uma sensação térmica semana passada, não, essa semana, né? 62,5 graus, que é o nossa. recorde. E, então, a gente falar sobre meio ambiente é falar sobre descarbonização e é falar sobre aquecimento global. E a gente tem que pensar no todo. Não, Vamos interessante. limpar o mundo. É. E nessa ideia, você falou muito de CO2, essa utilização, geração de energia com base fóssil, aí se fala muito em energias limpas, né? Então, explica um pouco o que que é energia limpa, o que que entra debaixo desse guarda-chuva energias limpas? É só o hidrogênio verde? Não, são outros também, com certeza. Então, é isso. As energias limpas são as energias, de um lado, que no processo de fabricação delas, elas geram menos, elas geram uma quantidade menor de CO2 ou de gases de efeito estufa. E, ao mesmo tempo, uma energia limpa também hoje não se pensa mais em energia sem trabalhar em eficiência. Da mesma coisa de um veículo, a gente pensa sempre na eficiência do veículo, quantos quilômetros por litro eu vou ter. Então, hoje já não justifica você ter um veículo que anda a 4 quilômetros por litro.
Então, o mercado já está querendo um veículo que anda a 20 km por litro, 18 km por litro, são os híbridos. O mercado está pedindo. E a eficiência está relacionada muito ao preço do combustível. Então, Uhum. na Venezuela, que a gasolina era barata, a eficiência não tinha problema nenhum, porque é barato. Mas, do ponto de vista, começou a trabalhar com a efeito estufa, se eu tenho um veículo que ele aumenta a eficiência na mesma potência gerada, ele, no final, ele vai estar gerando uma quantidade de CO2 menor. Uhum. Então, a eficiência é uma forma de reduzir a geração, Uhum. justamente a formação de gases de efeito estufa. E aí, justamente, eu tenho várias fontes de energia que eu posso trabalhar com efeito estufa, com Uhum. justamente esses, que justamente entra a eólica, a solar, a geotérmica, a hidroelétrica, reciclagem de lixo, as ondas no mar, geotérmica, nuclear também. A nuclear, há muito tempo atrás, o Greenpeace era muito contra a nuclear. Uhum. E agora a nuclear é a favor, o Greenpeace é a favor da nuclear. Existem as polêmicas, sim, porque durante a produção de energia nuclear, ele não gera gases de efeito estufa. Tem seus problemas, os resíduos nucleares, tem, mas é a energia com maior densidade energética de todas elas. E Uhum. ocupa uma quantidade menor, muito menor, para produzir, a área para ser produzida essa energia. Tem suas polêmicas, sim, mas não deixa de ser uma fonte de energia considerada hoje limpa. Edson, você falou duas vezes em energia geotérmica. Você pode explicar um pouco do que se trata? Eu falei e acabei repetindo. Não, Bom, não, a não faz energia, mal, mas me interessou. Até foi bom que você repetiu. isso, a geotérmica, ela também está sendo considerada, embora você tenha, se você injeta uma quantidade de água para o solo, tem regiões que a 100 metros de profundidade já há uma temperatura quente e Ah, volta na interessante. forma de vapor. Aí Interessante. é uma termoelétrica. Então, e tem regiões que chega a 300 graus de temperatura. Então, aí já justifica uma geotérmica. Então, você tira o calor do subsolo para cá. Então, ele não gera CO2, então simplesmente vapor d'água. E esse vapor que sai, eu condenso de novo esse vapor e não perco nem água. Tem uma perda de água, mas é muito interessante esse processo. Mas no Brasil, a geotérmica não é muito eficiente, porque a gente não Uhum. tem uma temperatura de subsolo alta, é baixo. Então, a Uhum. eficiência acaba sendo mais baixa. E eu também vi a gente vê, né, essas soluções também de energia, não sei se chama oceânica, né? E você tem quase que uma boia levantando, mas no Brasil não é muito utilizado. Porque o Brasil tem uma costa enorme, né? Só curiosidade, não é mundialmente é utilizado bastante essa opção? Está em crescimento essa energia das ondas do mar, né? Então, a gente tem no Rio de Janeiro um protótipo lá na UFRJ de ondas do mar. Então, isso tem algumas aplicações, mas o Brasil é tão rico em energia que essa fonte de energia, a densidade Ah, tá. dela é mais baixa. Então, mas é uma forma. Por exemplo, a geotérmica no mundo é menos de 1% geotérmica no mundo. Aham. Então, mas a ondas do mar realmente está em desenvolvimento. O Japão tem bastante Ah, é? essas ondas do Japão? mar. O Ah, Japão tem. interessante. Tá Porque o bom. Japão tem um problema sério de energia. Ah, é? E por isso que lá é bem desenvolvida essa área. Não, legal. Bom, vamos então realmente focar no tema de hoje, né? Hidrogênio verde, né? Então, o que que significa, né? Eu sei que também tinha energia com base em hidrogênio, agora se fala em hidrogênio verde. Eu uma vez li também que tem hidrogênio cinza e azul, né? Explica um pouco essas matizes Ah, coloridas para perfeito. entender aqui um pouco. Bom, o tema, as cores de hidrogênio, foi proposto, inclusive, por um pesquisador do Fraunhofer Institute na Alemanha, e foi seguido no mundo inteiro. Existem algumas polêmicas em relação à classificação. Então, a ISO está estudando, a ISO é uma entidade internacional de normas técnicas,
é o guarda-chuva geral. Então, existem duas instituições, a ISO e a IEC. A ISO que cuida do hidrogênio e a IEC que cuida, por exemplo, de sistemas elétricos, que é a célula combustível. Então, na ISO está sendo discutido, inclusive, as cores de hidrogênio. Então, essa polêmica existe, que existe algumas tendências de não classificar mais como cor, mas Hum, classificar como uma porcentagem de carbono na matriz, na emissão. Aí tem que se fazer uma auditoria e verificar se realmente qual seria a concentração de CO2 na produção desse combustível, desse hidrogênio. Mas a classificação por cores é muito prática. Então, de um lado, você já viu, tem uma ideia mais ou menos qual é a faixa. O problema é aham, isso. Qual é a faixa de emissões em relação ao hidrogênio preto? Hidrogênio preto é feito a partir de carvão mineral. Por exemplo, o hum, antracito. O antracito sem captura de CO2, que a gente chama CCUS. Já o hidrogênio marrom a partir da hulha sem CCUS. Então, o marrom e o preto são uma concentração maior os de vilões. vilões, exatamente. Então, por exemplo, o marrom, você vai gerar uma mesma quantidade de hidrogênio, 25 quilos de CO2. Então, é uma quantidade grande. Aí, por exemplo, a gente passa por o hidrogênio cinza, é a partir do gás natural, e é o sem CCUS, é o cinza. Se o gás natural, que é a maior produção de hidrogênio no mundo, é via gás natural. E se eu capturar esse CO2, eu tenho hidrogênio azul. E eu passo de 25 quilos de CO2 emitidos para 13. Eu caio para metade ainda. E posso chegar até 6 quilos de hidrogênio com a captura de CO2. Então, o hidrogênio azul, que é o hidrogênio hoje mais barato que existe, eu produzo hidrogênio a partir da reforma do gás natural, processo altamente consagrado e é muito utilizado em todo o processo petroquímico, é o mais barato. Hoje é o mais barato. E aí, se nós passamos para, inclusive, hoje teve no Rio de Janeiro o hidrogênio branco, é o hidrogênio natural, um evento grande no Rio de Janeiro, promovido lá na Petrobras. Inclusive, no Brasil existe o hidrogênio natural. A região de Minas Gerais tem, na região de Ceará tem, aqui da Bahia também tem hidrogênio branco. E já existem justamente aplicações na África. Na França, eles descobriram uma jazida enorme de hidrogênio branco e nos Estados Unidos. Então, esse hidrogênio branco, ele já está como hidrogênio, mas não é puro, eu preciso purificar. Aí ah, precisa saber qual é o custo de purificação desse processo. Aí, entre turquesa, existe também o rosa, o amarelo. Então, existe um uso que a gente é classificado como hidrogênio da biomassa. E a biomassa faz a fotossíntese, então o ciclo seria fechado de carbono. Só que o transporte das carretas da biomassa, por exemplo, usa motor a diesel. Então, existe um trabalho a ser feito para deixar ainda mais limpo esse hidrogênio. Então, basicamente, essas são as cores do hidrogênio. Antes de você continuar, você comentou duas vezes em CCOS. O que que significa essa sigla? CCUS, Carbon Capture, Used and Storage. Então, captura de carbono, uso e armazenamento. CCUS. Não, legal. Olha, É, deixa eu comentar, alguém comentou aqui que a é, França, a França, o problema é a qualidade do gás de hidrogênio. Mas essa qualidade de hidrogênio depende de onde eu vou usar esse hidrogênio. É a mesma coisa o carvão. O carvão em Santa Catarina tem muito silício, mas não é por ter silício que ele vai ser inviável. Mas tem aplicações que ele pode ser usado. Então, para simplesmente queimar, ótimo, perfeito. Mas para usar como matéria-prima para um processo petroquímico, para uma indústria química, aí eu tenho que purificar. No Fischer-Tropsch, a produção de combustível verde, aí eu tenho que ter um hidrogênio muito, muito puro. E aí, justamente, pode inviabilizar, como foi comentado, dependendo do uso, porque se eu tiver um hidrogênio de eletrólise, é muito mais limpo que o hidrogênio natural. O hidrogênio sim. de eletrólise posso chegar em grau 5.0, quer dizer, 99,999 depois do zero.
Uhum, E outra, a gente está falando hidrogênio com 70% de pureza, ou até uhum, 40% de hidrogênio. Então, isso, uhum. o custo, o estudo de viabilidade econômica também é muito importante. Muito bom. Viu, Ete? Não vou deixar você escapar quando você usar um palavrão, então explica um pouco, você colocou no que é o processo Fischer-Tropsch. Ah, sim. Fischer-Tropsch, como fala, Tropsch, então, X no É? final. Então, ele foi desenvolvido na Alemanha e na África do Sul, principalmente, durante a Segunda Guerra Mundial. Eu posso produzir a partir, eu tenho um gás de síntese, que é o monóxido de carbono e hidrogênio, ó, CO mais hidrogênio. CO a gente aprendeu que era muito nocivo para os carros. Só que esse é o Lego da engenharia química. Então, a partir do CO mais hidrogênio, eu posso produzir, por exemplo, aquela tampinha verde da Coca-Cola. É um Hum, polímero verde, que é feito a partir do etanol, a tampinha verde. Eu posso produzir, a partir do Fischer-Tropsch, que é um processo catalítico, produzir etanol, diesel verde, combustível de aviação, que está sendo usado no Chile. Então, no Chile, tem uma planta que eles capturam o CO2 do ar. Esse CO2 ele é reduzido para CO, mistura com hidrogênio, e no processo de Fischer-Tropsch produz a gasolina verde. Essa hum, gasolina verde que é vendida para a BMW, justamente, que é uma das patrocinadoras desse evento. Esse é o ah, legal. Fischer-Tropsch, Não, processo legal. tradicional. Tá bom. Eu tenho uma curiosidade, eu já li um pouquinho também, mas tem um colega aqui também, o Antal, que é um antigo amigo meu, falar um pouco das aplicações do hidrogênio verde, quer dizer, onde é que você pode se usar para tudo, tem alguma aplicação, porque imagino que seja também em função, né, da produção, transporte, assim, onde é que se imagina ou já se usa o hidrogênio verde? Olha, hidrogênio verde já é usado muito no Brasil, muito, e no mundo inteiro. Então, não é uma tecnologia nova, é uma tecnologia Tá. antiga. E já Uhum. começou a ser produzido em 1890. Olha só, 1890 já começou a ser usado nas refinarias. Então, ó, 31% de hidrogênio hoje é usado em refinaria. 31%. E o hidrocraqueamento e dessulfurização, que é o que a Petrobras mais usa. Aí existe 63% é usado justamente na produção de amônia. Então, 50 para a produção de processos químicos, né, que é 63%, 53% é a produção de amônia. Metanol, que é um outro lego da indústria química, que dá em torno de 8%. Então, a partir do metanol que eu produzo dimetiléter, ácido acético, MTO, e são várias outras sínteses químicas, são produtos químicos que eu produzo outros produtos. Alô? alô? Estamos Oi, ouvindo. tá ouvindo? Então, aí justamente, eu dei uma travada aqui. Então, a partir daí eu produzo o polietileno, poliuretano, ácidos, e vários outros produtos. Depois eu entro numa grande revolução industrial, que é a produção de aço. Em vez de Hum, usar o carvão para reduzir o minério de ferro, eu uso o hidrogênio para fazer a redução do minério de ferro. E aí entra, é bem interessante esse processo, que a ThyssenKrupp, por exemplo, está trabalhando nesse processo. Ela produz eletrolisadores e produz também o processo, o aço, a matriz siderúrgica. Então, eu faço redução com hidrogênio. O hidrogênio tem a propriedade de ser redutor. E aí eu uso o hidrogênio para aquecer o forno e uso o hidrogênio para reduzir o aço. E essa é um dos pontos. E o último é a hidrogênio como combustível para cá, que a Alemanha está forte, o Japão também, Coreia, e para foguete. Levar foguete para a Lua é a hidrazina. Então, é um outro combustível muito usado. Entendeu? aviões também podem usar. Isso. Ah, margarina. Margarina é hidrogenação. Então, você pega um óleo vegetal, mistura com hidrogênio em meio catalítico e produz a margarina. Então, alimentício também é usado. Também está sendo usado agora, futuro, é hidrogênio na área médica para curar câncer. Então, isso é outra área que está sendo Ah, utilizado é? hidrogênio. Isso. Interessante. Uma pergunta, você já falou um pouquinho, mas você, por exemplo, para aplicação em transporte ou em outras também, existe assim, tem algum trade-off, quer dizer, algum, uma limitação que a produção de hidrogênio tem que ficar perto?
né, da aplicação, o transporte é tranquilo, né, pode ser que, né, tenha que ser, o transporte tem que ser feito de forma grande volume. Como é que funciona essa cadeia, né, entre produção, né, transporte e uso? Não sei se aí, ou é que nem qualquer combustível. Não, a vantagem, aí eu vejo a vantagem do hidrogênio que eu posso produzir a partir de diversas fontes. Então, já, por exemplo, eu vou produzir a gasolina, o diesel, eu tenho que produzir a partir do petróleo, basicamente. Eu posso ter até uma alcoquímica que eu posso produzir a gasolina e o diesel. Então, eu posso Hum, produzir, vai chamar alcoquímica. O ponto é quanto custa, quanto vai custar esse combustível, quanto vai custar essa gasolina feita a partir do etanol. Então, a vantagem do petróleo é que está pronto, que é uma matéria-prima nobre. E aí, hoje, sem petróleo, a gente não vive. A gente é completamente dependente do petróleo. uhum, E, e, e é a nossa qualidade de vida, é justamente o petróleo. Mas, ao mesmo tempo, é uma matéria tão prima que é uma pena estar queimando ele. Então, uhum, posso usar como matéria-prima. Entretanto, eu tenho muitos subprodutos para destilação fracionada que eu vou ter que verificar o que fazer com ele. Então, de um lado, o hidrogênio, eu posso produzir hidrogênio localmente. Então, se eu tenho uma pequena produção, eu posso ter um posto de combustível com um painel fotovoltaico, cobrir esse ah, posto, isso que eu ia perguntar, então. ter um pequeno eletrolisador e gerar hidrogênio. Então, é possível, sim, mas o dimensionamento disso é um pouco mais complexo. Então, eu vou ter que ter um painel maior, eu vou ter que ver a intermitência, se tem então energia, vou ter que ter um banco de baterias auxiliares. Hum, Tudo isso gera uma complicação. Então, o dimensionamento em plantas de pequeno porte, sem dúvida nenhuma, é crítico. Em sistemas isolados, perfeito, eu posso fazer tudo em sistema isolado, uma planta de produção de hidrogênio e comprimi-lo a 700 bar de pressão, que é a norma internacional para veículos. Então, eu posso ter uma planta lá no interior de Goiás, ou aqui da Bahia, com hidrogênio comprimido e produzido localmente com alta qualidade. Esse é o ponto positivo. Eu posso produzir hidrogênio com qualidade industrial de síntese ou para automóvel, que eu posso injetar direto no posto, sem ter problema de diferença de qualidade. Se for usar por eletrólise. Desculpa, uhum, se eu vou de eletrólise. Já a reforma, pequenas, então, plantas pequenas, por exemplo, o que é pequeno? Eu estou falando pequeno, 200 kW, 1 megawatt. Poxa, 200, 1 megawatt é pequeno? Sim, é pequeno. Uma planta de álcool e açúcar, média, aqui no Brasil, é 4 milhões de toneladas de cana. 4 milhões de toneladas de cana. Então, a nossa. gente está Uhum, falando uma planta na China, 1 milhão de toneladas usando bagaço, por exemplo. E tem plantas da São Martinho que são 12 milhões de toneladas ano, maior do Brasil. Então, basicamente, voltando à sua pergunta, eu posso produzir hidrogênio de várias formas, e quanto maior o tamanho, menor vai ser o custo de hidrogênio gerado, isso é o ponto clássico na indústria. Então, o volume diminui o custo, sem dúvida nenhuma, e, mas eu posso aproveitar o potencial do Brasil. Esse é o lado lindo do Brasil. Então, Nordeste. Nordeste tem muito vento e sol. Aliás, deixa eu falar um pouco bacana da Bahia aqui. É o maior uhum, fator de capacidade do Brasil em solar. E tem, desculpa, em solar, uma densidade energética é 2.200 quilowatt-hora por metro quadrado, 2.200, estou lembrando o número. E o fator de capacidade está em torno de 65%, 3 vezes superior à Europa. puxa, Aí, então, isso, Ceará é fortíssimo, Bahia é fortíssimo, está em segundo lugar no Brasil. Aí tem o Santa Catarina, não tem muito vento. Aí, Paraná tem muita água. Tudo isso eu posso gerar hidrogênio. E eu posso, em São Paulo, posso produzir a partir do bagaço, da biomassa, a partir do vento também, tem muito vento no interior de São Paulo.
Então, eu começo a ver a regionalidades para a produção de hidrogênio. E esse eu acho que é o ponto principal, as regionalidades. E eu posso ter plantas maiores e plantas menores. Por exemplo, Uhum. a Comgás, na década de 70, ela injetou hidrogênio junto com gás natural para aumentar o poder calorífico. Então, Uhum. eu posso também injetar hidrogênio no gás natural. Existem alguns limites ainda em relação a isso. A Alemanha, 8%. Então, eu posso justamente ter essa mistura de hidrogênio. E, então, esse é um ponto que o tamanho de planta depende do consumo. Se eu tenho uma grande planta industrial, por exemplo, produção de margarina ou produção de amônia para produção de ureia, para fertilizante, aí vou ter que ter uma grande planta local. E aí Uhum. sim, eu posso ter uma produção de hidrogênio próximo da minha planta para não gastar no transporte de hidrogênio. Ah, tá. Isso que eu ia perguntar. Aham. E aí, se eu tenho próximo, tem que estar, por exemplo, Camaçari, eu posso usar o sistema de transmissão, a linha de transmissão, para gerar localmente o hidrogênio por eletrólise. Então, Entendi. existe todo um estudo de viabilidade técnica e econômica, como a gente faz em qualquer planta, Uhum. para verificar a melhor local para a produção de hidrogênio. Bacana. Uhum. O Basílio Dagnino, que inclusive é um dos conselheiros aqui da FNQ, e eu diria assim, um papa da qualidade, né? Que praticamente todo mundo conhece. Ele faz uma pergunta, se fala muitas vezes no Brasil, Brasil nacional, vou até lê-la, assim, qual é a origem das tecnologias para a produção e aplicação do hidrogênio verde no Brasil? São nacionais ou estrangeiros? Acho que você está diretamente envolvido nessa resposta, né? Qual que é? Desculpa. Não, ele pergunta se as tecnologias utilizadas para a produção, se elas são nacionais ou estrangeiras. Porque às vezes você tem, né, tem que comprar componentes estrangeiros. Eu não sei o que é um gerador de hidrogênio, mas acho que a pergunta vai nessa linha, né? Os componentes, né, de um gerador de hidrogênio são todos nacionais ou tem É, elementos que têm que ser importados? Não sei, essa acho que é a pergunta do Basílio. o Brasil tem toda a capacidade de dominar todo o ciclo de produção de hidrogênio em várias tecnologias. A gente tem mão de obra qualificada para fazer. E, por exemplo, eletrolisadores é produzido já. O meu pai trabalhou na produção do primeiro eletrolisador aqui no Brasil, na década de 70. E isso foi uma tecnologia da Stewart, que passou para a Hydrogenics, aí passou para a Cummins. E aí foi produzido aqui o primeiro eletrolisador do Brasil, alcalino, Ah, que legal. com tecnologia nacional, produzida aqui no Brasil. Foi uma licença da Stewart canadense. Então, foi produzido aqui inteiro. Então, existe, sim, por exemplo, empresas que fornecem tecnologia, trazem o eletrolizador pronto, a maioria hoje não tem fabricação 100% nacional dos eletrolisadores. As empresas que estão aqui importam o componente principal, a alma do eletrolisador, a gente chama de hotbox, que é o módulo, e fazem a nacionalização. Não podemos menosprezar essas tecnologias de integração que são vitais, onde é o balanço energético. Uhum, Então, uma forma de iniciar a total produção no Brasil é uma forma de iniciar a integração. É importante. Mas hoje existe a manutenção dos eletrolisadores, por exemplo, a Denora, lá em Sorocaba, faz. Então, ela produz o titânio com altos rutênios lá na SA, que é produzido lá em Sorocaba, e justamente é vendido para as indústrias de cloro-soda. Então, a indústria de cloro-soda é uma indústria produtora de hidrogênio, que foi a base das empresas de gás, por exemplo, a Linde, a AGA, a White Martins, que era, depois houve essa mudança de estrutura uhum, societária, que compravam justamente da Solvay o hidrogênio e vendiam como hidrogênio muito puro de eletrólise uhum. e como subproduto. E justamente a manutenção dos partes componentes eram fabricados no Brasil. Mas, voltando a essa pergunta que eu tenho que responder com qualidade, É, não pode. justamente não. Basicamente, hoje no Brasil não existe uma fabricação
integral da tecnologia de eletrólise. Não existe. Dá para ter? Sim. O ponto-chave é o custo que vai custar, é o custo de uma produção em pequena escala desses eletrolisadores, que hoje no mundo estão passando até por uma revolução que antigamente era feito. Antigamente, 5 anos atrás, era fabricado manualmente, e após essa última fase do hidrogênio, que eu nunca vi igual, está sendo automatizado e está entrando a toda uma indústria automática de produção dos eletrolisadores, sem mão de obra, até. Automático, tudo automático. Então, com isso, há uma redução significativa do custo do eletrolisador e do tempo de produção. Então, Entendi. hoje, se você compra um eletrolisador, você espera um ano para ser recebido. Ainda Nossa, uma por causa da demanda e outra por causa do tempo de produção. E isso está reduzindo. Por isso que o preço dos eletrodoradores está caindo muito rápido. Espero que respondi a sua não pergunta sei. Você com comentou de qualidade. Sorocaba? Não, você respondeu. Tem aqui uma, não é uma pergunta, mas você comentou de Sorocaba, né? O professor Gerhard perguntou: estamos atrasados aqui em Sorocaba, mas acabamos de encerrar a apresentação sobre hidrogênio na planta da Schaeffler, com o colega da Alemanha, Dr. Francesco Arcidiacono. Então, ele complementou essa tua observação aí de Sorocaba. Mas aqui tem uma pergunta interessante, eu não conheço, mas assim, talvez tenha esse aspecto, ele pergunta, né? E quanto à segurança devido à volatilidade do hidrogênio? Não sei se dá para entender essa pergunta. Não, dá. O, o hidrogênio é um gás, embora a indústria use esse hidrogênio há muito tempo, só que é um gás novo para a população operar. Então, o receio do hidrogênio existe e precisa ser respeitado. Então, é um combustível com alta densidade energética, só que a dissipação no ar dele é muito rápida. Ele é muito leve, dissipa muito rápido. Ah, Então, isso é um tá. lado positivo. E como ele é leve, ele vai para o ar. O GLP é mais pesado que o ar. Hum, Então, a densidade do hidrogênio é 0,08, o GLP é 2,1. Então, o GLP se vaza, ele fica acumulado no chão. Então, ele se concentra muito mais. O hidrogênio dissipa muito rápido no ar, a velocidade de difusão dele é muito rápida. Então, para ele conseguir concentrar, é mais difícil. Porém, se você tem um vazamento de hidrogênio, é perigoso. Da mesma forma que você tem um vazamento de gás natural, é perigoso. Então, uhum, não vazar é importante. Detectores de hidrogênio existem para isso. O que existe? Uma norma amplamente conhecida e difundida, que toda operação com hidrogênio deve ser respeitada. Então, essa volatilidade do hidrogênio, você está jogando fora o hidrogênio, jogando uhum, dinheiro fora. Então, não é que ele vai escapar assim de uma forma assim. Não, não vai. Ah, o hidrogênio pode difundir por frestas, por vazamentos pequenos? Sim, pode. Mas se você está vendo que está vazando, melhor fechar a válvula, verificar qual o problema que ele tem, porque a entendi. pressão vai cair. Então, essa é uma forma de estar verificando se está vazando e se está fazendo. Mas Uhum, uma válvula, o vazamento vai ser tão pequeno que também não é um ponto crítico. Mas o ponto é que entendi. você tem um combustível vazando. E isso você sempre está atento. É um combustível. Como qualquer outro, você fica atento à segurança. Não, interessante. Agora eu vou passar para aspectos mais do desenvolvimento da pesquisa, né? Você falou dessas soluções várias. Como o interesse é global, existem redes de cooperação, né, para desenvolvimento, né, de soluções, né, entre, sei, instituto de pesquisa alemã, do Brasil, ou é cada país ele trabalha isoladamente, porque acho que o know-how ele é criado, né, em paralelo, né, não é assim, então assim, seria interessante, imagino, essa cooperação. E a segunda pergunta é, como é um combustível, né, de interesse nacional, né, então
Na nossa época, né, Gert, a gente sempre se preocupou em aproveitar os recursos, fomentos públicos. Então, existem fomentos públicos, né, as empresas ou as universidades, os institutos de pesquisa têm acesso, o governo, vamos assim, investe especificamente nessa solução. Então, essas duas perguntas, cooperação internacional e que tipo de apoio, né, financeiro, de fomentos, o governo hoje, é, vamos assim, canaliza para desenvolvimentos nessa tecnologia. É um momento que toda tecnologia nova, embora o hidrogênio seja consagrado, nós estamos trabalhando em, como sua pergunta inicial você fez em relação ao tamanho de planta, plantas pequenas são muito mais complexas e o desafio de ter essa planta compacta é maior ainda que uma planta grande. Então, para compactar a tecnologia para um veículo, por exemplo, ou produzir hidrogênio localmente, eu tenho um grande desafio em relação à densidade energética de uma planta. E custo também é outro ponto. A meta é chegar a uma célula combustível, por exemplo, a $40 de quilowatt, ou que o Biden colocou, uma meta dele é o 111, quando ele tomou posse, $1, 1 quilo e uma década. E nem que tenha subsídio para isso. Tá. E o DOE, Departamento de Energia dos Estados Unidos, ele sempre coloca metas há 20 anos, ou 25 anos, metas de produção. E o mundo inteiro corre para isso. Para conseguir essas metas e atingir essas metas, e conseguir acelerar o time to market, aí foram criadas várias redes de desenvolvimento no mundo inteiro. Hum, Então, tem mais ou menos 20 redes na Europa, redes no Japão, redes na Inglaterra. Foram criadas as redes aqui no Brasil, 5 redes. Aí foi na época, o MZTIC estava coordenando, junto com o MME, uhum, desenvolvimento de tecnologia. Então, várias universidades, institutos de pesquisa estavam trabalhando em rede. uhum, O ponto é que as empresas não estavam participando das redes. E a participação de empresas é vital para a inovação, porque a uhum, inovação, você sabe melhor do que eu, é quando o produto é colocado no mercado. Isso é uhum. inovação. O resto é desenvolvimento tecnológico. Então, é vital a participação das empresas no desenvolvimento tecnológico. Vital. Inclusive na área de hidrogênio. Então, é isso que o mundo está fazendo com a participação de empresas e institutos de pesquisa em várias redes. E aí, se me permite, eu posso até colocar um slide aqui, Claro. mostrando justamente a quantidade de redes formadas. Não sei se está para ver. Ah, entrou, entrou. Tá. Não sei se estão vendo. Tem aí energia eólica na primeira Ah, não, não, figura. não, está errado. Está enxergando alguma coisa? Nós estamos, acho que, com a tua tela de fundo, né, que são aquelas Azul. ondas azuis. Ah, perfeito. Deixa eu chegar ali. Não se preocupe, a gente administra aqui. Eu tinha montado isso daqui, que eu achei. Eu dou um curso lá de hidrogênio verde. Aqui dá para enxergar? Ah, agora para nossos membros, tá aí. Isso. Então, isso daqui, IPHE, International Partnership for Hydrogen and Fuel Cell Economy. Então, é a associação internacional que o Brasil foi fundador. Então, eles trabalham, tem reuniões semestrais, dizendo o que cada país está fazendo e tem trabalhos em conjunto. Ah, que legal. É fortíssimo. Aí tem, por exemplo, aqui ficou até truncado. Aqui tem a HiSafe, que é uma associação para a segurança de hidrogênio. Tem Hum, a Associação Europeia de Hidrogênio,
tem a hidrogênio para aviação. Então, essas associações estão criadas para o desenvolvimento tecnológico e outras associações. Então, dá para verificar que o mundo inteiro está correndo, trabalhando junto em várias associações. Por exemplo, eu estava estudando algumas patentes na área de células combustível. O Japão tem uma rede, todas, dá mais ou menos 58 institutos de pesquisas e empresas trabalhando em conjunto ou de uma forma relacionada, desenvolvendo tecnologia. Então, isso é vital para o desenvolvimento tecnológico. E mesmo as empresas, Uhum. em vez de estar a empresa desenvolvendo tudo sozinha, ela pode trabalhar num componente, se especializar no componente, e outra não é outra. Ou uma universidade trabalhar com Entendi. membrana, outra com catalisador, e assim eu consigo aproveitar melhor esses recursos públicos para os momentos da tecnologia. E crio empresas especializadas. Ó, são tudo redes e associações de hidrogênio, visando desenvolvimento de mercado e desenvolvimento tecnológico. E aqui no Brasil. Então, no Brasil, a gente tem a Associação Brasileira de Hidrogênio, o Uhum. Paulo Emílio, da COP, que é o presidente, tem a Associação Brasileira de Hidrogênio e Combustíveis Sustentáveis, que é nova, formada por empresas, tem a BHAV, tem o Conselho de Hidrogênio, e a BERH, que é outra associação. Então, isso que eu quis mostrar um pouquinho de Ah, legal. o o, como está dinâmico essa área de, De redes, né? de redes, né? Rede Ah, é legal. muito importante. Uhum. E nessa linha de pesquisa, né? Você comentou um pouco, talvez você pudesse falar hoje onde é que você está atuando, quer dizer, tem institutos de pesquisa no Brasil, né? Com certeza, universidades que atuam nesse tema. Então, se você pudesse falar hoje, né? Onde é que você... Sei que você está no Cimatec, nós comentamos, né? Mas talvez nem todo mundo saiba o que que é o Cimatec. Eu conheço da minha época, que eu atuava muito em inovação. Então, acho que é interessante mostrar, né, qual que é a atuação, o que, que é uma ICT, porque o Cimatec não é uma universidade, certo? É um Instituto de Ciência e Tecnologia, talvez o que, que é a diferença, acho que isso é bacana mostrar. Olha, o Cimatec ele vai se tornar universidade esse ano. Ah, é? Não é? Não É a sabia. primeira universidade do sistema Senai. Então, hoje já o Senai, sistema Senai, já tem 4 centros universitários. O Cimatec é Hum, um deles. O Cimatec já formou 40 mil engenheiros. poxa, Então, então isso, deixa eu ver se eu consigo. o Cimatec fica na Bahia, né? Ou tem Em outros? Salvador. 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 Está entrando. Então, vou ver se eu vou ser feliz agora. Dá para ver? Ah, legal. Então, o Cimatec são 1.300 colaboradores. Foi investido 200 milhões de dólares no desenvolvimento do complexo todo. Tem 44 áreas de atuação. Então, o Cimatec, ele responde à demanda da indústria. Ah, E, legal. de um lado, que é impressionante, tem uma carteira mais ou menos de 1,2 bilhões de reais Nossa. em projetos este ano. Então, não totalizando, não. Esse ano estamos com 1,2 bilhões, é um pouco mais que 1,2, em projetos. Nossa. Então, isso diferencia, pode se considerar, em volume, um dos maiores centros de pesquisa do Brasil. E ele tem 6 campos. Então, tem a sede, que é justamente aqui onde eu estou, tem o Cimatec Park, que são 4 milhões de metros quadrados, só para planta piloto, que é o grande diferencial esse, não é lá não é a universidade, é só para plantas pilotos. Uhum. A unidade de engenharia da Ford, que envolve tecnologia dos Estados Unidos, está lá. Ah, tá. Aqui também, aqui. Aí tem o Cimatec Semiárido, que tem um projeto lindíssimo de produção de agave de primeira e segunda geração para geração de produção de etanol, aproveitar o semiárido, o sertão, para melhorar a qualidade de vida da população daqui do semiárido. Legal. Tem o Cimatec Ocean, que justamente foi desenvolvido, é a primeira unidade do Brasil, no momento que trabalha com
submarinos para águas profundas, 3, 4 mil metros de Ah, profundidade, aham. autônomo. Autônomo, isso é uma diferença. E é uma Caramba. tecnologia que foi comercializada e está em produção, uma empresa, acho que italiana, que está produzindo esses submarinos. E foi criado o Cimatec Aero, então, para desenvolvimento de tecnologia para o sistema aeroespacial. Então, empresas da aviação estão vindo para cá para a utilização dessa área que fica próximo do aeroporto. Então, esse é o Cimatec. Aí Bacana. tem, esse é o passar mais rápido. Então, nós temos 4 institutos de inovação, que é visando apoiar a micro e pequena empresa. Temos 3 pesquisadores da Academia Brasileira de Ciências, aqui junto, trabalhando. Eu estou na área de Química e Petroquímica. Aqui são as áreas de atuação, inclusive eu deixei em verde aqui a área que eu estou atuando, desde eficiência energética, meio ambiente e a área Ah, de legal. hidrogênio. Então, basicamente, isso é muito a educação, tem a graduação, só para mostrar. Então, esse ano está se criando a medicina tecnológica, que vai ser a universidade, estamos aguardando a universidade. Aprovação. Ah, E aqui é justamente o curso que eu sou curador, a parte de hidrogênio verde. ok. Quer dizer, quem quiser se especializar e estudar mais esse tema vai ter que se mudar para a Bahia, né? Vai ter que fazer esse Não, esforço, né? esse curso é online. Putz, eu ia dar chance para a pessoa mudar. Legal. Me diz uma coisa, eu te conheci, o Gerd, na época do IPT, acho que você se fundou uma empresa chamada Eletrocel, né? Talvez É, pudesse falar um pouco, né? Você falava assim, células combustíveis, né? Conta um pouco para nós, né, essa experiência, né, de empresário, vamos dizer assim. essa área empresária está no meu sangue, né? Vem do meu avô, bisavô, pai. Então, é uma área que eu estou no DNA. Essa parte empresarial, eu penso como empresário, eu sempre estou pensando em viabilidade econômica e, ao mesmo tempo, meu lado de engenharia de criar. E aí surgiu, na década que eu estava fazendo meu doutorado, e no ITEM, e eu trabalhei com eletroquímica de sais fundidos, alta temperatura. E aí a gente fundou uma empresa de Cimatec, e ali a gente encontrou 2 outros sócios, e aí já estava estudando meu TCC da minha segunda graduação, foi hidrogênio, baterias eletroquímicas e hidrogênio, aí eu fiz em 90. A partir daí eu comecei a me envenenar com hidrogênio. E como eu vim da área de galvanoplastia, o hidrogênio já é um subproduto da galvanoplastia. Então, a deposição de cromo, que é 23% de eficiência, o restante é Uhum. hidrogênio, que é formado. Então, eu já vi esse hidrogênio, tinha até explosões de hidrogênio pequenas, né, por causa da espuma que gera. E se você joga qualquer fagulha ali, dá uns pipocos, né? E não tem nenhum perigo para isso. E, e aí, justamente aí, começamos a desenvolver as células a combustível. Aí foi criada justamente a Eletrocel naquela época, em 98. E aí começou a crescer, crescer. Aí desenvolvemos sempre muito. Isso é meu pai, ele era sempre cutucava bastante para a gente inovar e ser audaz. E aí foi criado a primeira célula do Hemisfério Sul, de 50 Puxa, kW, tipo PEM. Ainda hoje é a maior produzida até hoje. Não vou dizer que no Hemisfério Sul, mas na América Latina, com certeza. E aí, bacana. justamente, foi esse movimento que a gente tinha, a gente capacitado para isso, e foi criado justamente isso. E aí continuamos a desenvolver tecnologia, e aí acabei no IPT para desenvolver, trabalhar com hidrogênio para uma planta, gerenciar um projeto grande do IPT de produção de hidrogênio a partir do bagaço de cana. Aí depois eu fui para a FEI, que foi uma oportunidade para desenvolvimento de um reformador, aproveitando a temperatura dos gases de combustão para aumento da eficiência do motor etanol.
aí justamente a FEI, com a empresa Sabó, com Uhum. a, o FMG e o NT. Poxa, é um dream team ali, fantástico time. Ah, legal. E aí foi produzido isso. Aí eu trabalhei com baterias em lítio, células a combustível, que é tudo térmico solar, teve uma variações aí todas no Ah, tamanho. bacana. E Gerd, nós aqui estamos eu, acabando aqui, mas eu queria te passar, deixar livre aí para você quiser fazer algumas considerações finais. Nós postamos aqui, acho que você nos passou dois links, né? Um do Senai Cimatec, um de um livro, isso, se você quiser falar um pouco, né, sobre no livro, por exemplo. isso eu fui como professor pela GIZ. A GIZ é uma agência de cooperação internacional da Alemanha, e eu fui o primeiro professor do curso, contratado em 2020, para iniciar toda essa revolução aqui no Brasil de potencializar o mercado de hidrogênio. E aí, no final, foram formados em torno de 1.400 professores de hidrogênio, não alunos, professores de hidrogênio, que é a formação de professores. E esse último a gente acabou criando um livro. Eu trabalhei na área de aplicações, e aí justamente foram acho que 12 livros inteiros, e todos eles são gratuitos, que estão nesse livro que eu passei. Então, foi uma oportunidade grandíssima que a GG fez, esse desenvolvimento tecnológico. E, e a outro lado, que eu acho importantíssimo, é trabalhar junto à universidade, pesquisa, e à empresa. A gente precisa inovar e a gente precisa entrar no mercado, como foi colocado ali, desenvolver tecnologia aqui no Brasil, com apoio de lá fora, com empresas lá de fora, com institutos de fora, Instituto do Brasil, para o Brasil integrar mais nessa rede internacional para o Uhum. desenvolvimento tecnológico. E só assim que o Brasil vai crescer mais rápido. Trazer Legal. tudo de fora não acelera. Não dá Desenvolver certo. aqui acelera. Não, O bacana. Brasil fala português. Fazer uma última pergunta indelicada para não te desmotivar. Existe algum outro tipo de energia limpa que se está desenvolvendo fora o hidrogênio verde? Alguma coisa que está longe ainda, mas... Não, não, não. É excelente a pergunta. O hidrogênio é muito bom, muito prático desse lado. Mas o combustível líquido tem suas vantagens em relação ao transporte. Aham. Você pode armazená-lo sem ter pressão. Então, isso é o lado Ah, bom. verdade. Aham. Então, a gente fala hidrogênio, mas eu posso, a partir do hidrogênio, eu posso produzir o gás natural, eu posso produzir o etanol, a gasolina e outros Hum, tipos de metil éter. Então, uma das tecnologias que está sendo discutida, até do metanol, é uma rota, produção de metanol para navios. Então, os navios são responsáveis em torno de 6% dos gases de efeito estufa, olha chega a só. 8%. Então, e já existem navios a metanol verde, rodando já transportando. Então, eu posso produzir outras rotas de combustíveis líquidos, inclusive gasolina. Então, ou até o diesel. Então, a grande vantagem é eu não preciso onerar o consumidor, ele que tenha que trocar de tecnologia. Ele pode Hum, continuar operando com tecnologias consagradas. Ou mesmo o diesel verde e o biodiesel. Existem alguns diferentes tipos de combustível. E mesmo o querosene de aviação. Então, tem tecnologias lindas entrando, com um grande potencial econômico, e eu acho que esse é o ponto principal. Tem que ter viabilidade econômica, além de técnica. E essa, para mim, é o ponto principal, inclusive aqui no Sematec, é a viabilidade econômica. Então, tem que apoiar a indústria e não a indústria diminuindo sua lucratividade, não, legal. ao adotar uma Bom, tecnologia mais rápida. bacana. Gert, eu queria te agradecer em nome da FNQ, em nome de todos que assistiram aqui. O feedback foi super positivo. Praticamente quem começou ficou até o fim, né, aqui no evento. Algumas perguntas eu peço desculpas, não consegui responder, né? Então, o que nós sempre fazemos, o Gert, a Patrícia envia para você, né,
o rol de perguntas, né? E, vamos supor, algumas que não puderam, né? Nós tivemos tempo, eram um pouco mais complexas para ser, a gente envia para você, né? E se você puder responder, a gente volta para as pessoas que não tiveram aí a resposta hoje, se você se propuser a fazer isso. Então, te Perfeito, agradeço, Roger. te Eu agradeço. agradeço bastante a oportunidade sua e do FNQ, que é admirável o trabalho de vocês. E eu espero vê-lo aqui em Salvador. Olha, E, já vou fazer meu roteiro passando por aí. Eu conheci o Cimatec na época, mas não era esse tamanho todo que você mostrou, né? Então, ele fico mudou muito muito. contente por esse desenvolvimento e pelo não só o porte, mas pela importância, né, que o Cimatec criou. Então, novamente, muito obrigado. Queria também agradecer aqui o apoio educacional, né, da FEComércio, SEC Senat do Rio Grande do Sul, e os apoios, né, do MS Competitivo, da Excelência Santa Catarina, né, da UBQ, né, e da ABQ. Então, fico muito contente, né, por esse apoio, muito agradecido, e já queria anunciar o próximo palestrante nosso, próximo convidado, é o prefeito Marco Lage, de Itabira. Itabira fica em Minas Gerais. Quem conhece um pouco mais é a cidade do Carlos Drummond de Andrade, né? E ele virá no dia 18 de abril e ele vai falar, né, da sua gestão à frente da cidade. Por que que eu estou comentando isso? Porque a cidade de Itabira aplicou o nosso modelo de gestão, né, o MEG Municípios, né? Então teve um ganho, né, reconhecido grande, né, de gestão, né, de performance como, né, uma cidade, né, cujo cliente é o cidadão, né, não pode esquecer isso, e dentro de uma conjuntura, obviamente, política, né, com todos os seus colaboradores, né, funcionários públicos de confiança. Então, assim, tudo isso foi possível equalizar, né, e realmente, como o modelo é um modelo integrador, criar, né, as cadeias de valor. Então, estamos muito animados também, né, com o prefeito que vai dividir esse espaço conosco. Então, só porque eu sempre repito, né, por favor, nos dê um feedback, né? Claro, os feedbacks positivos nós já temos aqui, mas todo o feedback, retorno que vocês possam passar de melhoria, né, para poder realmente incrementar, né, os nossos webinars para os próximos ciclos. Agradecemos porque, né, é assim que a gente melhora e como o Et falou, né, a gente sempre busca, né, a excelência. Estamos aqui para sempre compartilhar com vocês. Muito obrigado, Gerhard, super obrigado de novo e a nossa equipe, a Aline que está aí nos ajudando, a Patrícia e outras pessoas que nos permitiram então desenvolver, né, esse evento, né, muito bacana, né, e de muito interesse. Então, eu aprendi bastante, né? Tenho certeza que vários aprenderam, muitos conhecem o tema e colocaram perguntas específicas, porque estavam muito interessados. Então, obrigado a todo mundo, foi um prazer e os espero na próxima vez. Tchau, tchau. Tá joia. Tchau, tchau. Até Obrigado. mais.